Saudações de paz a todos, meus amados em Cristo Jesus, de acordo ao fuso horário que você estará assistindo esse vídeo. Mais uma vez, estamos aqui no Reino Cast, lugar para quem busca mais do que religião. Aqui não é lugar para assembleanos, aqui não é lugar para adventistas, aqui não é lugar para batistas, não. Aqui não é lugar para pessoas que buscam placas, não. Aqui é lugar para pessoas que priorizam as almas. Você está num lugar onde a alma é mais importante do que a placa. O episódio de hoje será um episódio extraordinário, porque está aqui comigo um grande homem de Deus. Um homem que tem impactado vidas com o poder da palavra. Um homem que aonde ele passa, Deus tem sido glorificado. Pregador, empresário, palestrante, teólogo, assessor. Cara, tem. Se eu falar aqui do currículo dele, você não vai ter. O vídeo vai ficar muito mais longo. Tá aqui comigo, homem de Deus, Paulo Máximo. Seja bem-vindo, meu irmão, no Reino Cast. Meu amigo Edinho, obrigado. Amém. Deus abençoe a cada ouvinte, cada um que vai participar desse podcast. É uma honra estar esse podcast abençoado que vem fazendo a diferença na vida de muita gente, mas acima de tudo é uma honra estar do lado do meu amigo. Edinho é diferente. Tudo que ele falou é muito menos do que vocês imaginam, a vontade dele. Se eu tivesse o 10% desse, se ele me desse o dízimo daquilo que ele carrega no currículo, eu estaria bem demais. Opa. Edinho, obrigado. Deus abençoe, viu? Obrigado por ter lembrado da gente. Tenho certeza Amém. que tem coisa extraordinária para ser acontecido nesse episódio ainda. Amém. Paulo Máximo. Cara, eu falo sempre aqui como nota introdutória para todos os convidados que aqui vêm. Nós não podemos conhecer alguém, dizer que conhecemos alguém, se não conhecermos em mínimos detalhes a história dessa pessoa. Em poucas palavras, quem é o Paulo Máximo? Paulo Máximo é alguém que, por mais que o nome possa parecer algo meio prepotente, meio soberbo, mas Sim. eu sou a pessoa mais humilde, mais do que você possa imaginar. Paulo Máximo é só mais um negrinho que saiu da favela, que acredita que Deus ele pode realizar grandes coisas e tem alguns anos aí falando de Jesus para frente e tem acompanhado as bênçãos de Deus, as misericórdias dele recaindo sobre a sua cabeça. Esse é o Paulo Máximo, é o cara simples, o cara tranquilo, o cara humilde, o cara companheiro, amigo, alegre. Você perguntar quem é Paulo para qualquer pessoa a parte de mim, vai falar exatamente isso. É o brother, é o companheiro aqui, esse sou eu. Nada além do que as expectativas de muita gente é criada. O Paulo Máximo é muito mais simples do que muita gente imagina. Meu irmão, antes de nós ir mais a fundo em outros assuntos, fala para mim, quem é o Paulo Máximo no secreto, quando ninguém está vendo? Paulo Máximo no secreto, ele é alguém muito temoroso a Deus e eu costumo dizer que quando ninguém está vendo, eu sou aquele mesmo menino que há muitos anos atrás, um dia ajoelhou numa igreja bem apertadinha, onde fazia campanha de oração praticamente todos os dias. Aquele menino sincero, contrito. Paulo Máximo, quando ninguém está vendo, é só mais uma criança perante aos olhos de Deus que carece da misericórdia dele. Esse é o Paulo Máximo. Quando ninguém está vendo, é um menino chorão na presença de Deus. Esse é o Paulo Máximo. O que representa Mateus 6, quando Cristo fala, quando quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. E teu pai que te vê em secreto recompensará publicamente. Mateus 6 é o preceito de qualquer cristão, né? Sim. Até porque a gente vive numa geração hoje que nós estamos invertendo totalmente a lógica do que Jesus disse. Sim. Até porque o momento de oração não é o momento do palanque, não é o momento do palco. A oração ela é uma conversa com Deus, né? Sim. E não tem nada melhor do que para você conversar com a pessoa, você tá ali direto com ela. Então, o fechar a porta, o se trancar, o se recolher, é justamente isso, né? É o momento do seu contato pessoal com Deus ali. E esse fechar a porta é o que a gente está carecendo muito disso hoje em dia. A gente precisa mais de pessoas que elas se dedicam mais ao secreto do que ao público, né? Hoje a gente tem muita gente que é focado muito no público e esquece do secreto. E quando a gente foca no público, a gente se adapta àquilo que as pessoas querem que a gente seja. Quando a gente foca no secreto, a gente se adapta àquilo que Deus quer que a gente seja. Né? Repita isso, por favor. Vai mais a fundo, vai. Quando a gente foca muito no público, a gente é aquilo que o público quer que a gente se torne. Isso. E quando a gente foca no secreto, a gente é aquilo que Deus quer que a gente se torne, entende? Quando
nós focamos muito em o público, aquela parte externa. O ser humano ele é tendencioso a querer se adaptar, seja para ser aceito, seja para poder receber algo em troca. Nós somos tendenciosos a isso. E quando a gente foca muito no externo, quando a gente foca muito no lado de fora, a gente acaba fazendo isso. A gente quer ser aquilo que a nossa mãe quer que a gente seja, que o nosso cônjuge quer que a gente seja, que os nossos amigos querem que a gente seja, que a igreja, o que os nossos sócios querem que a gente seja. E a gente acaba esquecendo aquilo que Deus quer que a gente seja. Agora, quando a gente foca no secreto, as coisas elas mudam um pouco. Até porque o secreto ele aguça mais a nossa audição perante Deus. Então, a gente começa a ser mais aquilo que Deus quer que a gente se torne. E é tudo um jogo, é tudo uma escala. A partir do momento que a gente é aquilo que Deus quer que a gente seja, as pessoas elas começam a aceitar a gente como a gente realmente é. Chega, já deu a hora de a gente querer viver uma vida para poder ser aquilo que as pessoas querem da gente. Tá? A gente precisa de pessoas mais verdadeiras hoje em dia, né, Edima? Sim. A gente precisa de pessoas mais sinceras consigo mesmo. Cara, e o que você pensa? Qual é a tua opinião a respeito dos profetas, dos vasos de Deus que, quando estão no monte, né, live, Sim. olha, estou aqui e tal. Qual é a tua opinião diante disso? Uma vez a gente está a falar sobre o secreto e sobre o público. Exato. Tratando sobre o secreto, sempre que alguém expõe a sua intimidade, ela fica sujeita a diversos tipos de ataque. E isso daí é onde que os profetas, como você diz, acabam errando. Não se trata do profeta, porque eu acredito muito em profecia, eu creio muito. Você não crê, eu morro nessas coisas. Sim. Mas esse daí é o erro de muita gente, né? Sim. Porque a partir do momento em que você se retira no momento para ter uma intimidade com Deus e você acaba expondo aquilo, fica muito além do que você quer escutar de Deus, fica muito em base daquilo que você quer escutar das pessoas, né? Sim. Acho que não vale a pena você querer se mostrar pelo momento que você está tendo com Deus, até porque ali sua recompensa vai ser dada aqui na terra, né? Não é o que Jesus disse, o que uma mão faz, a outra não precisa ver. E exatamente, se a gente está recebendo nosso galardão, seja postando, seja comentando com alguém, a gente acaba perdendo o galardão que Deus tem preparado. Acaba sendo horas de orações inúteis, né? Acaba sendo minutos de oração que não vão ser proveitosos, porque nosso galardão já está sendo através do like, da curtida, do comentário. Enquanto Deus ele queria algo muito maior para a gente. Tem gente que acaba trocando, né, as recompensas dos céus pelas recompensas da terra. Tem gente que prefere muito mais o like do que a bênção de Deus. Tem gente que prefere o comentário do que a voz de Deus. Tem gente que prefere muito mais os aplausos no seu vídeo, no seu Reels, no seu History, do que o abraço de Deus quando você está fazendo ali algo somente com Ele. Então, quem acaba fazendo isso acaba se sujeitando às suas próprias recompensas da terra e acaba não valendo a pena, não. Deus tem muito mais. Porque quando você entende sobre o secreto e o público revela o teu secreto. O que nós vivemos no público é consequência do nosso secreto. Qual é a tua... Se eu pudesse perguntar para você, e eu vou perguntar. Sim. Quando você olha para os altares hoje em dia, quais são os pontos que você pode dizer aqui está tudo bem, mas quais são os pontos que você pode dizer está faltando isso no altar? Ou seja, quando você olha para o altar aqui no Brasil, vamos falar do Brasil, o que é que você poderia aqui pontuar como sendo coisas que estão faltando nos altares? Edima, tá faltando pessoas verdadeiras. Hoje, os altares no Brasil, no mundo, no geral... Tá faltando pessoas verdadeiras. Pessoas de verdade. A gente tem muitos ventrílocos e muitas marionetes hoje em dia. Pessoas que elas são alguém em cima do púlpito e são outras pessoas fora dele. Particularmente, eu vim de uma época onde você admirava mais a pessoa por aquilo que era lá fora do púlpito que aquilo em cima. De diversos pastores, centenas de pastores, que talvez no púlpito a performance dele, o jeito que ele pregava, não fosse o melhor. Talvez ele não fosse o melhor teólogo, não fosse o melhor professor, e muito menos o melhor pregador. Às vezes eles não tinham tanta oratória, não tinha tanta hermenêutica, muito menos a exegese que nós procuramos hoje. Mas só que, no particular, eles eram homens admiráveis em Deus. E isso daqui está faltando hoje. Hoje a gente tem pessoas que são excepcionais quando se trata da performance em cima do púlpito. Mas quando a gente tem essas pessoas do secreto, elas são pessoas muito distantes daquilo que a gente viu. E quando eu digo que faltam pessoas verdadeiras, é exatamente isso. Porque quando nós preferimos focar na performance em cima do palco e esquecemos do nosso cotidiano, ou seja, que as pessoas do nosso convívio, entendeu? A gente acaba vivendo uma vida em base do nosso personagem.
E todo personagem ele tem uma data de início e, infelizmente, ele tem uma data de validade. E quando esse prazo de validade ele se excede, é onde que a gente vê muitas pessoas tomando alguns tipos de atitudes que para nós é lamentável, mas ninguém sabe o que essa pessoa passou. Pessoas que colocam uma capa, uma máscara, colocam um traje, um escudo para dizer que é uma coisa, e eles tentam segurar, eles tentam se manter durante muito tempo com aquilo, só que uma hora, quando ele percebe que já não está mais valendo a pena aguentar aquela máscara, e ele tenta retornar quem ele era, ele está tão distante que ele não consegue voltar, entendeu? Aí eu acho que muita gente acaba tomando decisões circunstanciais para a própria vida. Então faltam pessoas verdadeiras. Os nossos altares estão carecendo. Pastores verdadeiros, pregadores verdadeiros, cantores verdadeiros, ministros verdadeiros, crentes verdadeiros. Nós estamos precisando de pessoas de verdade. São pessoas de verdade. Os últimos cenários que têm acontecido aqui no Brasil, falando do altar, no altar têm saído muitos escândalos, né? Muitas polêmicas. As linhas teológicas têm sido causa de discussões terríveis, onde até acaba por se tornar muito pessoal do que necessariamente uma briga teológica, uma briga de ideias. Aqui no Brasil tem igrejas que não se pode pregar com barba, né? E as pessoas querem sustentar isso como sendo, né, um princípio bíblico. Na tua ótica, a barba ou não ter barba é algo bíblico, ou nessa época é obrigatório, é uma regra, é uma doutrina uma pessoa cortar a barba? Edima, eu sou alguém que sou muito ético em todos os ambientes que eu vou. Então eu respeito todos os ambientes, todos os dogmas, os costumes, as práticas. Mas, para ser mais direta a sua pergunta, para mim, alguém que prefere focar na personificação da pessoa, quando se trata do jeito que ela se veste, do jeito que ela tem sua aparência, o corte de cabelo, o corte da barba, e ela acaba focando nisso, focando nos usos e costumes, nos dogmas, nos costumes da igreja, e ela esquece verdadeiramente aquilo que a pessoa ela é, ou aquilo que a pessoa é com Deus, ela está fazendo um evangelho muito mais raso do que podia se imaginar. Olha aqui para mim. Quando a gente diz sobre, poxa, mas usar barba é errado. Se fosse assim, se a gente trouxesse os maiores pregadores que a gente já viu na nossa vida, hoje eles não pregariam nos nossos altares. Moisés, o maior líder de toda a história, não pregaria no Belém. Jesus, ele não poderia chegar na Assembleia de Deus hoje. Se a gente pegar qualquer judeu que foi muito referencial para a sua época, hoje ele não teria oportunidade. Não se trata de placa nem dominação. Mas quando a gente foca na questão do uso e esquece a questão do ser, acontece esse tipo de coisa. Existe muita gente que está com a barba feita, o terno e a gravata composto, mas por dentro está podre. É aquela velha história da maçã que é bonita por fora, mas quando você corta ela, tá cheio de bicho por dentro. Então hoje, como eu digo, eu respeito, tá bom? Eu sou um cara muito ético em tudo quando se trata dessa questão, mas só que quando você foca num alvo, o outro acaba ficando desfocado e fica muito mais fácil de esconder. É muito mais fácil você disfarçar quem você é se a igreja te exigir somente a barba feita, o terno e a gravata, do que a igreja te exigir unção na testa e graça na cabeça, entendeu? Come on. Vamos lá. Então, para você, tem alguma sustentabilidade bíblica? Nenhuma. Alguém dizer que é doutrina nenhuma, cortar barba? Não, nenhuma. Né? Não, porque doutrina é bíblica, né? Sim. E não tem nenhuma doutrina... Não, tem caras que dizem que provam na Bíblia que obreiro, homem de Deus, não pode pregar no altar com barba. Se ele fizer uma exegese, se ele pegar o texto e contorcer ele, ou como diria o meu amigo pastor Eliseu Rodrigues, né? Pastor Eliseu Rodrigues, ele diria que intimidade forçada é estrupo, né? Então, se o cara estrupar o texto... Intimidade forçada... É estrupo, entendeu? Então, se o cara estrupar o texto, talvez ele vai dizer isso, entendeu? Mas não tem sustentabilidade bíblica nenhuma para ele poder defender isso. Como eu disse, usos e costumes não tem nada a ver com Bíblia. É apenas a sua cartela de regimento interno da igreja. Vamos lá. Falando ainda dos altares,
Quando você olha para o movimento profético, né? Sim. Que tem sido um dos movimentos que tem crescido mundialmente, Boa, muito demais. forte. Um movimento assim que está a se expandir de forma tremenda. Porém, ela não está carregando só coisas boas, né? Sim. Também coisas ruins. Muitos. Né? E por conta disso está surgindo muitos charlatões, muito. E às vezes por conta dos falsos, os verdadeiros também são todos colocados na mesma balança. Verdade. Quando você olha para o movimento profético, quando você olha para aquilo que são os profetas, aqui no Brasil, qual é a tua opinião? Qual é a tua percepção? Fala, pô, aqui no Brasil, infelizmente ou felizmente, nós temos referências boas quanto ao movimento profético. Sim. Ou não necessariamente? Quando a gente fala do movimento profético, primeiro, na primeira questão da pergunta, eu acredito. Eu vivo o movimento profético todos os dias. Sim. Eu fui criado num ambiente profético. E eu não precisei ir muito longe, tá? Meus referenciais eram dentro de casa. Eu vi minha avó sendo profeta, meu avô sendo profeta. Fui criado por eles. Então, eles foram profetas para minha vida. Eu vi uma profecia do meu avô se cumprindo na minha vida. Meu avô profetizou, eu tinha 6 anos de idade, entendeu? Então, eu creio muito no profético. O profético, ele é real. Sim. E acaba que só não acredita no profético quem nunca viveu ele, entende? Mas só que, da mesma forma, como você disse, infelizmente, hoje, por conta do erro de alguns, a outra parte acaba sendo prejudicada. Mas o feliz nessa história é justamente o que você disse. Para que exista o falso, também precisa existir o verdadeiro. E o que a gente não pode hoje é causar uma globalização, uma generalização, Sim. de achar que todos são falsos por conta desses falsos que acabam prejudicando. Isso é em toda a história, tá? Desde os 12 discípulos, a gente tinha 11 que eram verdadeiros e tinha um que era falso. E o falso sempre vai ser a minoria. O falso sempre vai ser o ponto fora da curva, entende? Mas quando a gente acaba focando no falso, nós estamos sujeitando todos os outros verdadeiros. E pensa numa coisa ruim. É você colocar em xeque a unção, a graça de alguém por conta de frustrações que você teve com outras pessoas. Existe um monte de gente que acaba acarretando muitas coisas ruins para sua vida por colocar em xeque alguém que é verdadeiro por conta dos falsos. Tem gente que sofre em diversas áreas na vida porque coloca o verdadeiro em xeque por conta da presença dos falsos, entende? Mas um recado para todos os verdadeiros que ainda se permanecem, Deus continue. Permaneça, porque tudo vai valer daquilo que você é e não daquilo que os outros são. E aos falsos, a casa vai cair, profeta. A casa vai cair. Vai cair. O que você acha do Kleber? Que Kleber? O que você acha do Kleber? Qual Kleber? Não conheço o Kleber. Você não conhece o Kleber, cara? Não, qual Kleber? Oh, meu Deus. Você tá no Brasil mesmo? Você não Tô no conhece Brasil. Você não conhece o Kleber? Não conheço o Kleber, não. Ô, Kleber. Que é esse daí, profeta? Ô, Kleber. Não conheço o Kleber, não, Edil. Quem que é esse Kleber aí? Deixa eu ver isso aqui. Pessoal, depois escrevam aqui nos comentários quem é o Kleber. Quem é o Kleber? Você não conhece o Kleber? Não conhece o Kleber, não Meu conheço. Deus. Mas tem nome de profeta, gente, de Não. profeta. Só o nome. Foi a vítima do profeta, o Kleber. Foi vítima do profeta? Ah, lembrei quem é o Kleber. Lembrei. Eu lembrei agora quem é o Kleber. Ô, Kleber. Ô, Kleber, agora... Kleber, sai daí, Kleber. Será que apareceu o Kleber? Não, o Kleber foge antes que ele vá até você, entendeu? Um conselho, tá, Kleber? Não vai mais lá, não. Vai mais lá, não. Cara, aí já não vai nessa igreja, não, Por pô. favor, Kleber. Porque o negócio tá apertando pra você, Kleber. O negócio tá ficando delicado. Coitado, o Kleber tá correndo até agora, amigo. Sou Jesus. Mas lembrou? Lembrei do Kleber, lembrei. Mas o que você acha? Miguel, amo sua vida, tá? Deixa o Kleber quieto, Miguel. Ô, Miguel, você é um menino muito gente boa, mas deixa o Kleber. Meu Deus, foi ele que falou, tá? O Kleber tava no mau dia, entendeu? O Kleber não queria dar glória, o Kleber tava triste, dor de cabeça. Não precisa falar isso, não. Deixa o Kleber, tá? Deixa o Kleber a dele. Mas qual é a tua percepção diante desse cenário aí?
Miguel é uma benção. Meu Deus, o cara fala diretamente. Miguel é uma comigo, benção. Não tem cara. problema, não. Não tem problema, não. Miguel é uma benção. Amém. Miguel é uma benção. É um menino que tem muito futuro de Deus. Amém. Tá? Ele é alguém que, se tiver bons conselhos, ele vai ser instruído de uma maneira sobrenatural, extraordinária. Ele tem boas referências do lado dele, até porque as pessoas que cercam o Miguel, hoje ele conseguiu romper, né? Ele rompeu, e isso daqui é a parte mais difícil. Tem pessoas de 40, 50 anos de idade que queriam romper do jeito que ele rompeu e não rompeu. Talvez foi de uma forma negativa, possa ser, mas ele conseguiu chegar a lugares, conectar pessoas que muita gente hoje estima de chegar. E ele tem pessoas boas para poder se inspirar, entendeu? Uma coisa que me impressiona no Miguel Oliveira, no profeta Miguel, é que o Miguel ele tem uma facilidade absurda de aprender, cara. Ele parece um robô, irmão. Você tá do lado desse menino, você olha ele falando, não parece que ele é uma criança, irmão. Não parece que ele tem a idade que ele tem. Sim. Ele tem uma facilidade de captação, parece que ele tem um Ctrl-C, Ctrl-V na mente dele, na alma. Que, cara, ele capta as coisas muito fácil. Então, se ele se conectar, e isso daqui se trata muito sobre muitas pessoas, é um conselho para quem tá vendo isso, que você é a base das 9 pessoas que você mais convive na sua vida, das 5 pessoas que você mais convive na sua vida. Então, se você estiver ao lado de pessoas que vão te jogar para cima, você vai para cima. Se estiver do lado de pessoas que vão te jogar para baixo, você vai para baixo. Tratando do ministério, profeta, quero ser um pastor. Fica ao lado de pastores. Eu quero ser um pregador. Se conecte com pregadores. Quero ser um cantor. Fique perto de cantores, porque aquilo que nós... Eu sempre escutei isso, né? Mas aquilo que nós desejamos ser, aquilo que nós reverenciamos, aquilo que nós respeitamos, é aquilo que nós atraímos pra gente, pra nossa vida, entendeu? Então, referente ao Miguel, cara, você tá do lado de pessoas extraordinárias, fique do lado de pessoas extraordinárias, entendeu? E só se precaver em muita coisa. Sei que na idade que ele tá, ele acaba falando mais do que a boca, né? Acaba falando um pouquinho mais do que além da conta, mas é uma bênção de Deus. Deus te abençoe, viu, Miguel? Céu te conserve. Amém. Interessante você estar a falar sobre conexões, isso é muito importante falar sobre isso. As nossas conexões podem determinar onde a gente vai chegar. Muito. Infelizmente, nós estamos vivendo uma geração que não sabe fazer conexão. Verdade. É um jogador que quer ser um grande jogador, mas quer andar com um músico. Nossa. É um cantor que quer ser um grande cantor usado por Deus, mas quer andar com alguém que não gosta de música. Ou seja, não tem como você ser um bom pregador se você caminhar com gente que não gosta da palavra. Verdade. Não tem como você ser um bom homem de Deus, um homem de oração, se você caminhar com gente que não gosta nem sequer subir no monte. Então não é ser ignorante, não é ser orgulhoso, mas faça conexões que realmente vão impulsionar aquilo que você carrega. Porque as tuas conexões determinam aquilo que você vai carregar. O ser humano aprende por 3 fontes, através da visão, através do ouvido, através da boca. Então aquilo que você está a ouvir está gerando algo dentro de ti. Se você ouvir pessoas prósperas, você vai ser próspera. Se você ouvir pessoas frustradas, você será uma pessoa frustrada. Pense nisso. Cara, deixa eu falar isso pra você. Muito forte. O que te move hoje? Né? Estamos a falar aqui de conexões, estamos a falar aqui de público, estamos a falar aqui de propósito, estamos a falar de altar. Mas eu queria saber o que te move hoje? Púlpito, as pessoas ou propósito? Propósito, com certeza. Propósito. E o propósito, ele é um núcleo tão grande. Sim. Mas um núcleo tão grande porque falar sobre propósito é algo muito delicado, porque qual que é o propósito? Você que está ouvindo aí, qual que é o seu propósito? Sim. E isso em várias áreas. Qual que é o seu propósito na vida, no seu ministério? Qual que é o seu propósito com a sua família, entende? E você conhece uma pessoa em base do propósito que ela carrega na alma dela, entende? Existem pessoas que, por conta de um propósito ruim, elas vivem uma vida inteira ruim. E Deus, ele é alguém que sabe de tudo. Ele sabe exatamente tudo. E a justiça de Deus, ela não falha. Existem pessoas que têm propósitos péssimos contra a vida de alguém. Sim. E por conta disso, a vida dela continua sendo o reflexo do propósito dela. Nós somos o reflexo do nosso propósito. Se o seu propósito for o alcance de mais pessoas para ganhar almas, levar todo mundo para o céu, você vai ser o reflexo daquilo. Nós somos o reflexo do nosso propósito. Nós somos o reflexo do nosso propósito. Se o seu propósito for a aquisição de bens materiais através de qualquer coisa que você exerça, você vai ser o reflexo disso também. Então, isso daqui, Edimo, para a nossa vida,
seria exatamente o que todo mundo devia fazer. Porque se a gente carregasse uma vida leve, sabe? As coisas iriam fluir de um jeito, porque a gente acaba focando em tanta coisa, esquecendo do nosso próprio propósito. Tem gente que paralisa a vida por causa disso. Tem gente que a vida não anda porque ela esquece do propósito dela para focar em outras coisas, para focar em outra pessoa. E quando você entende que o propósito é seu e ninguém vai fazer nada por você, tu vai ter que te virar por causa do teu propósito, irmão, você começa a viver uma vida mais leve. Então, é um conselho para você que está ouvindo, a partir de hoje, tá? Viva o seu propósito intensamente e o que for preciso para alcançar ele, que não for prejudicar ninguém, faça pelo seu propósito. Porque quando você foca no seu propósito, você esquece dos faladores ao redor, você esquece das pessoas que te criticam, das pessoas que querem te menosprezar, querem te colocar para baixo. Então, conselho para a sua vida. Viva o seu propósito, se esforce pelo melhor e deixa cada um pensar o que quiser. Amém? Muito forte. Eu falo sempre para pessoas assim, o propósito é o DNA espiritual que Deus colocou na tua vida. Isso é forte, hein? Se você ainda não descobriu o teu propósito, então você ainda não tem DNA espiritual. Uma pessoa sem propósito, Dima, pessoa sem propósito, ela é alguém que vai patinar a vida toda sem uma direção. Come on, somebody. O propósito, ele te dá uma direção. Sem propósito, você tá andando sem um ponto certo para onde você chegar. O que é o propósito? O propósito é o ponto de chegada, entendeu? A sua vida, ela é um start, ela é um ponto de início. E o seu propósito é o ponto de chegada. Então, uma pessoa que não tem propósito é uma pessoa que vive a vida inteira caminhando em linha reta, sem almejar onde ela quer chegar. E pessoas que não têm propósito, Edima, elas não se esforçam para aquilo. Uma pessoa que não tem propósito dentro de uma empresa, ela vai trabalhar 10 anos durante o mesmo cargo, exercendo a mesma coisa, sem pensar que amanhã ou depois ela pode perder o emprego e não chegou onde ela almejou. Uma família sem propósito, Edima, é uma família que vai viver 50, 40 anos juntos, 30 anos juntos e nunca vão conquistar nada na vida. Um ministério sem propósito é alguém acomodado que nunca vai querer orar mais, nunca vai querer se dedicar mais, nunca vai querer entrar numa aula de canto, nunca vai querer fazer um estudo, nunca vai querer entrar num curso, porque você não tem propósito. E toda pessoa sem propósito, ela tem prazo de validade psicológica. Toda pessoa sem propósito, ela tem prazo de validade psicológico. Por quê? Porque um dia a sua mente ela vai bater em você diretamente para dizer, poxa, você está com 40, 50 anos e o que você chegou? Em que ponto você chegou? O que você conquistou? Aonde você correu tanto e você chegou? Você entendeu? Então, uma pessoa sem propósito, ela chega no final da vida com um sentimento de fracasso dominando a alma dela, irmão. Então você precisa ter um propósito, estabeleça propósito. Propósito na sua empresa, propósito no seu ministério, propósito na sua família, propósito tudo que você faz. E vive intensamente o seu propósito. A gente precisa de pessoas que vivam intensamente o propósito delas. Isso. Tem pessoas hoje que acabam achando que a vida é água de salsicha, entendeu? Pessoas que entram em relacionamentos mornos, vivem ministérios mornos, vivem vidas mornas, entendeu? Aí chega no final da vida, Edima, e olha para todo o tempo que ela perdeu e vê que não tem mais tempo para poder correr atrás de nada. Não tem mais tempo. Porque durante toda a vida ela viveu literalmente no banho-maria, você entendeu? Então nós precisamos de pessoas que vivam intensamente o propósito delas. Você que está me escutando aí, vive intensamente seu propósito. Qual que é o seu propósito? É virar um pregador? Então vive intensamente isso. Ore, estude, jejue, vá pregar, independente de onde for. Seja numa viela, vá. Seja para uma multidão, vá. Mas vive intensamente. Cantor, o seu ministério, o seu propósito é cantar? Canta no chuveiro, canta na rua, canta em casa, canta lavando louça. Ô pastor, o seu propósito é esse? Então vive intensamente a vida pastoral, faça visita, manda mensagem, vai atrás das ovelhas, faz evangelismo, vai pra cima. Ô empresário, o seu propósito é fazer as coisas dar certo? Cara, se conecta, vai atrás de network, busca mais coisas, vai atrás de know-how, vai atrás de conhecimento. Você precisa viver intensamente o seu propósito. Vive intensamente o seu propósito. Meu Deus, muito forte. Eu tô aqui a viajar, cara, te ouvindo a falar. Aleluia. E o ambiente se torna espiritual. É melhor estar vivendo o difícil fazendo coisa certa. Verdade. Do que estar vivendo o fácil fazendo coisa errada. É melhor estar difícil você caminhando na direção do teu propósito
do que está fácil, você caminhando fora do teu propósito. Não seja igual a ninguém. Estamos vivendo uma geração que todos queremos ser igual a alguém, queremos ser igual a Cicrano. Mas, repito aqui, Deus não levanta Moisés Júnior. Deus não levanta Elias Júnior. Se Deus levantou Moisés, Deus vai levantar Josué. Se Deus levantou Elias, Deus vai levantar Eliseu. Seja firme naquilo que Deus te chamou. Se Deus colocou aquilo no teu coração, creia, vai dar certo. Seja autêntico. Posso ouvir um amém? Era para você selar, tirar o relógio aí e colocar aqui uma oferta. Agora é fácil, né, professor? Deus não tá nesse negócio não, continua. Muito forte isso. Cara, qual foi o momento, estamos aqui já nesse ambiente espiritual, qual foi o momento na tua caminhada em que você sentiu Deus em silêncio e como você reagiu a isso? E isso é algo muito bom de se tratar, Edson, porque a vida do ser humano ela é tida em fases, tá? Nós somos divididos em fases. Nosso ministério, a nossa vida, o nosso relacionamento, tudo são fases, né? Hoje a gente tem um mundo aí em que as pessoas elas estão sofrendo de muitos problemas psicológicos por não entender que a vida se resume a fases. E nenhuma fase é perpétua, nenhuma fase é infinita. Toda fase ela tem um momento de início e toda fase tem a sua hora de término também. E quando a gente entende que a nossa vida ela é tida de fases, a gente começa a viver intensamente cada fase da nossa vida. O próprio proverbista, o tão sábio Salomão, quando ele vai chegar no momento final da sua vida e ele começa a escrever o texto de Eclesiastes, e o que é Eclesiastes? Eclesiastes nada mais é do que uma carta de arrependimento. Eclesiastes é um momento de remissão de alguém. E quando Salomão começa a ditar o Eclesiastes, chega no capítulo 3, e Eclesiastes 3 ele vai definir algo extraordinário referente a isso, que é literalmente ele dizendo sobre as fases da vida, né? Eclesiastes 3, ele vai literalmente dizer sobre isso, que a nossa vida ela é tida por fases, por fases. E então tem fase para você ser feliz, tem fase para você ser triste, tem fase para você celebrar, fase que você vai ter bem financeiramente, fase que você vai estar ruim financeiramente, fase o seu relacionamento que tudo vai estar indo bem, fase o seu relacionamento que as coisas vão estar indo tudo mal. E nós precisamos entender sobre as fases da nossa vida. Existem pessoas que nunca conseguem chegar a um determinado ponto porque eles sempre abandonam as fases da sua vida no 50%. Há muitas famílias que se quebraram por não entender que era apenas uma fase. Processo. Exatamente isso. Muitos esposos que abandonaram a sua casa, abandonaram a sua mulher por não entender que aquele momento era literalmente uma fase. Mulheres que preferiram abandonar sua casa, seu filho, seu esposo, por não entender que é fase. E quando a gente entende, Dima, que a nossa vida ela é feita por fases, nós começamos a entender que vamos ter fases boas e fases ruins. Sobre o que você disse, e quando foi que eu percebi Deus trabalhando no silêncio, foi numa fase como essa, numa fase em que nada estava fluindo, uma fase em que nada estava indo bem. Todo pregador aqui já viveu essa fase, você vai entender o que eu estou dizendo, porque chega uma fase na vida do pregador em que parece que tudo trava, as agendas travam, os pastores não te ligam, você vai no culto, parece que você não sente nada, é a fase escura da vida do pregador. Todo pregador tem essa fase escura na sua vida. E eu passando por essa fase escura, onde nada se encaixava, onde parecia que cada peça era diferente da outra, e eu tentava montar esse quebra-cabeça e nada funcionava, foi onde eu entendi. O texto de Lamentações é um texto muito pouco explorado por aquilo que ele contém dentro dele. Porque Lamentações fala de um profeta que vai começar a fazer diversos indagamentos a Deus. E dentre as indagações que o profeta faz perante a Deus, são questionamentos do porquê o sofrimento está sendo tão grande quanto está tendo ali.
Então, o profeta escreve Lamentações, o capítulo 1, verso 1 já começa assim: a cidade outrora populosa agora está vazia. É o profeta dizendo para Deus: Deus, olha como é que está a cidade, está tudo devastado. Nabucodonosor chegou, acabou com tudo. Capítulo 2 de Lamentações, o profeta começa a fazer um comparativo do sofrimento da cidade com o sofrimento de Deus. Dizendo assim que Deus abandonou o povo como um marido abandonava sua esposa no meio do caminho. Ele vira para Deus e fala assim: Deus, o Senhor pisou em nossos ossos, quebrou os nossos dentes, esmagou nosso crânio, estamos machucados, o Senhor não faz nada. Aí chega o capítulo 3, Edilma. Quando chega o capítulo 3, o profeta entende que ele podia falar o que quisesse, que Deus não ia mudar de ideia, irmão. Deus estava calado. Lamentações, ele é o único texto na Bíblia que termina com um ponto de interrogação. O que significa? Que durante os 5 capítulos de Lamentações, o profeta fez pergunta, mas no final dele Deus não respondeu. Deus ficou calado, irmão. Lamentações é a personificação do silêncio de Deus. Mas isso daqui que me motiva, né, nisso que a gente está falando. Por quê? Porque por mais que Deus esteja calado, não significa que ele deixou de estar em movimento. Ele pode não estar respondendo às minhas indagações. Ele pode não estar respondendo às minhas perguntas. Mas ele continua se movimentando, irmão. Deus continua trabalhando. Mas só que não está indo do jeito que eu quero que vá, as coisas não estão dando certo. Eu estou perguntando, parece que não responde. Mas Deus continua na sua soberania. Então, o silêncio de Deus, ele tem muita resposta para a nossa vida. Muito forte, muito forte. O silêncio de Deus não é sinônimo de ausência de Deus. Cara, enquanto você falava sobre fase, sobre processo, o que nós precisamos entender, porque vivemos uma geração, eu vou apertando essa tecla, vivemos uma geração, vivemos um tempo de comparações, onde as pessoas falam, mas dele não aconteceu assim, por que está a acontecer comigo? Ele fez, deu certo, por que comigo não está dando errado? Ou seja, por que comigo está dando errado? Presta atenção que eu vou dizer para você. Viva o seu processo. Viva o que você está vivendo. Mas uma coisa você precisa entender. Seja adorador em qualquer fase que você estiver passando. Seja adorador em qualquer estação que você estiver vivendo. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego vão na presença do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor fala para eles: ouvi que vocês não têm se prostrado à estátua de ouro. Vos será bem, pois, a partir de agora, quando tocar o sinal, vocês se prostrarem. Olhe a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego. Rei, nós não precisamos te responder sobre isso. O Deus na qual nós servimos, se Ele quiser, Ele irá nos livrar das suas mãos. Então, adoradores verdadeiros estão preparados para Deus abrir a porta, mas também estão preparados para Deus fechar a porta. Estão preparados para Deus falar, mas também estão preparados para Deus estar em silêncio. O que interessa no adorador não é o que Deus vai fazer, é aquilo que Ele é. Então, suporta este processo, suporta esta fase, porque eu creio aquilo que Jó disse. Eu sei que meu Redentor vive e Ele se levanta, a última pessoa vai dar certo. Aleluia. Meu irmão, eu vou perguntar algo para você. Um pouquinho polêmico, mas acho que é necessário começar a falar sobre essas coisas. Estamos vivendo uma geração, né? Como estou aqui a falar, os tempos que a gente está vivendo agora. Há uma indústria da fé. Vou falar esse nome, há uma indústria da fé. Como você enxerga a relação entre ministério e dinheiro? Para você, é pecado? Seja prático na tua resposta. Para você, é pecado cobrar cachê ou não? Cobrar cachê eu acho que é uma palavra muito forte, viu, Edilma? Não, porque realmente as pessoas têm cachê. Sim. Mas quando eu digo que cobrar cachê ela é uma palavra muito forte, pelo sinônimo de quê? Que existem artistas e existem ministérios. Sim. Eu vou te dar um exemplo aqui. Existem, como você falou, uma indústria gospel. E essa indústria gospel que acaba monetizando o evangelho, monetizando o ministério, faz com que essa parte do dinheiro e do ministério seja algo muito mais junto do que nós estamos acostumados a ser. Mas, sendo bem sincero, existem ministérios
que recebem cachê, existem ministérios que recebem oferta. A gente está mais acostumado a ver essa parte de cachê muito para a área de cantor. Sim. O cantor recebe muito essa parte. Por quê? O que acontece? Porque o gospel, ele não é tanto um ministério, mas é um estilo musical. Sim. E quando a gente fala sobre estilos musicais e sobre toda essa área de musicalidade, já é uma globalização muito maior, né? Porque existem estilos e estilos. Existe gente que prefere sertanejo, existe que prefere pagode, funk, rap, e existe gente que prefere gospel. O gospel ele é um estilo musical. E existem artistas gospel. Agora vamos lá. Existem artistas gospel. Agora a gente está vivendo uma fase que, pela misericórdia de Deus, eu acho isso até bom, não é ruim não, que os nossos ministros estão se tornando artistas, e esses artistas estão invadindo um cenário que nós não estávamos acostumados a invadir. Sim. Eu tenho um amigo meu mesmo, um grande cantor Marcelo Gonçalves. Opa! Um negão embaçado. Marcelo, abraço, Marcelo. Negão, Benção. Cara, canta muito, canta Marcelão, muito. I love you, pai. Eu tô quase... You are holy. I Lord God. Eu vou alcançar esse negócio. Você vai ver, negócio. É diferente. E vamos lá, o Marcelo, por exemplo. O Marcelo, ele é um cara extraordinário, cara. Marcelo Gonçalves, ele é um cara extraordinário ministerialmente falando. Tem uma luz fora do comum. Demais. Ele veio aqui, cara ele excepcional. Carrega a luz. Ele carrega. Simples. E eu posso te dizer uma coisa. Ele é alguém que, de verdade... ele é a personificação dessa resposta. Sim. Porque se você for um pastor de igreja, você ligar pro Marcelo e falar para ele poder ir na sua igreja, se ele tiver a data, ele não vai hesitar 2 vezes. Ele vai. E ele não vai te cobrar nada. Não vai te cobrar nada. Não vai te cobrar nada. É claro que ele tem um ministério, ele tem os gastos, os custos dele, mas ele não vai te cobrar. Eu conheço o Marcelo. Se você explicar a necessidade da igreja, ele tiver a data, ele vai te atender. Mas o Marcelo, ele é alguém que rompeu. Ele foi o campeão do Altas Promessas, o programa do Altas Horas, né? Sim, lá na Globo. Na Rede Globo. Sim. Então, ele acessou um outro público, que é o público secular, que gosta do gospel. O público secular gosta do gospel. Agora, essas pessoas que gostam do gospel, estão do lado de fora, essas pessoas não estão acostumadas com a nossa terminologia sobre o dinheiro, que é a famosa oferta, né? A oferta missionária, a ajuda de custo. Não, irmão. Eles estão acostumados com cachê. Sim. E o Marcelo é alguém, tratando sobre ele é alguém que, quando eu falo que ele é a personificação da resposta, é por causa disso. Porque, tratando de igreja, tratando de ministério, ele não vai extorquir a igreja. Ele não vai ser alguém que, não, pastor, vamos poder ir, eu preciso de 40 mil reais da sua oferta. Não, irmão, não vai fazer isso. Mas só que quando se trata do outro público, ele é alguém que sabe valorizar o ministério. Então, o que a gente tem hoje, e o erro, são pessoas que estão invertendo. São ministérios querendo ser artistas. E essas pessoas que têm ministério querendo ser artistas, é onde que elas covam a própria cova. Porque você não pode cobrar da noiva. Porque quando você estorque a noiva, você está literalmente colocando um preço no seu ministério. E quando você coloca preço no seu ministério, você acaba indo por aquele que paga mais. Você vira business, você passa do núcleo da igreja, entendeu? Então, assim, Edima, eu não acho errado. Você que é um artista, você cobrar, tem que cobrar mesmo. O Pablo cobra, o Turma do Pagode cobra, o MC Cadu cobra, o MC Pedrinho cobra. Então, você que é um artista, você tem que cobrar, irmão. Você é um artista do gospel, cobra mesmo. Eles pagam pra eles, porque vai pagar pra vocês. Você entendeu? Agora, quando fala de igreja, é outra questão. Quando fala de igreja, é outra parada. É outro núcleo, amigo. Sim. Igreja não é cachê. Igreja é oferta. E oferta é literalmente aquilo. Oferta não é o que eu quero. Oferta é aquilo que o meu ministério merece. Não sei se alguém entendeu isso. Falou tudo. Oferta não é aquilo que eu quero, é aquilo que eu mereço. Existem ministérios que você merece uma oferta, existem ministérios que merece outro. Agora, o que não dá é para você ser alguém que o seu ministério não tem uma base de oração, não tem unção, não tem graça, e você querer exigir uma oferta que seu ministério não vale, amigo. Esquece o negócio aí. Meu irmão, há muita rivalidade entre os pregadores, pelo que eu fui constatando aqui no Brasil. E eu queria perguntar para você, como é que você lida com comparação, falsos julgamentos, e quais são os critérios que você leva em consideração para fazer uma amizade? Sinceridade.
o que torna a rixa dos pregadores hoje é a falta de sinceridade, falta de lealdade, companheirismo, de hombridade. Porque quando se trata disso, Edima, já não é mais sobre o pregador, é sobre o homem, né? E existem muitos pregadores que não são homens. Existem muitos pregadores que não têm essa hombridade, entende? E quando eu falo de ser homem, não só precisa se aprender na igreja, só precisa se aprender em casa. Quando eu falo de ser homem, eu digo sobre você honrar com a sua palavra, com o seu compromisso, com a sua lealdade. Porque quando a gente trata de um homem que carrega hombridade, Edima, ele nunca vai fazer nada que acabe te prejudicando em algo que ele não queria ser prejudicado. O que falta hoje no ministério, em companheiros de ministério, são companheiros que são homens de verdade. A gente tem um monte de pregador aí que não pode bater no pé. Você é um baita pregador, mas você não é nada de um homem. Existem pregadores que você termina de pregar aqui hoje, ele vê que você pregou na igreja e ele liga pro pastor para poder te queimar, entendeu? Existem pregadores que carregam a tocha na mão, que é o quê? Para cada vez que você passar por uma porta que ele acha que é dele, ele vai lá e coloca essa tocha na mão do pastor e fala assim, pastor, não leva mais não, entendeu? Tem um monte de pregador que eu cansei de ver isso daqui. O vigília acontece muito isso, 1, 2, 3 pregadores, e enquanto um pregador não chega, o pregador que ia exercer ali a sua participação na vigília, chegar o pastor e falar assim, ô pastor, não, fulano tá vindo aí, não presta não, pastor. Fulano é isso, fulano é aquilo, entendeu? Então, isso daí é falta de hombridade, de honestidade. Isso daí se trata mais sobre o que você aprendeu em casa e não o que você aprendeu na igreja. Mas não faz sentido isso, sabe? Porque se a gente pensar, todos nós estamos a pregar o quê? Temos qual o objetivo da nossa mensagem? É irônico pessoas jogarem na mesma equipe e ainda competirem, não faz sentido. Não, mas só que o que acontece, Dima, o mundo que a gente vive hoje, sim, o ministério que a gente está incluído, você é pregador também, você sabe. A gente está vivendo hoje uma rivalidade entre pregadores que agora não se tornou mais sobre ministério, agora é clubismo, entendeu? Existem o time A, o time B, o time que prefere o Trovão, o time que prefere o Feliciano, o time que prefere o Procópio, o time que prefere o Fiuza. Então, são times, entendeu? São times. E são tão times que hoje os pregadores se tornaram clubes e as igrejas estádios, onde pessoas elas decidem sair ou não sair de casa para poder assistir o clube que ela gosta. Entendeu? Eu gosto do Trovão, vou sair de casa para poder ir no meu estádio, que é a igreja, para poder ver o clube que eu gosto de pregar. Você entendeu? E quando se cria esse instinto sobre clubes, é onde começa a rivalidade. E a rivalidade não é somente da torcida, mas também daqueles que são tidos como clube, entendeu? E quando se tem esse jogo, existe uma tabela, né? E nessa tabela, quem que é o primeiro? Quem está em primeiro colocado? Quem que é o melhor? Quem que é o mais famoso? Quem que é o mais valioso? Quem que é o que merece estar ali? E aí você começa a utilizar essas artimanhas para tentar desbravar e chegar ali, entendeu? O que eu preciso fazer para poder desbancar ele e poder chegar lá? E as pessoas nesse jogo de querer estar acima ou ser melhor do que alguém, elas acabam tomando decisões que vão frustrar o ministério dela lá na frente, entendeu? Se você aí é pregador e você acha que para você poder chegar nessa porta, o jeito mais fácil é queimando alguém, fica preparado, amigo. Porque o mesmo que carrega a espada, um dia se machuca com ela também, entendeu? Aquele que carrega a fogueira num lado ali, a qualquer momento pode se queimar com a mesma, entende? Se você é alguém que para você poder chegar no lugar é necessário você queimar o outro, revise se o ministério vale tudo isso mesmo. Revise se você realmente carrega essa graça toda que você diz no púlpito que carrega. Porque se para eu chegar no lugar, Edima, eu preciso que alguém saia dali, então quer dizer que eu sou menos que essa pessoa, então eu sou o segundo colocado, o segundo é o melhor dos piores, é isso? Então você tem que começar a revisar essa questão. A Bíblia vai dizer no livro de 1 de Samuel que Deus aparece para Samuel, né? E Deus começa a chamar Samuel. Samuel, pois, não sabia que era Deus. Acontece então 2 ou 3 vezes. Agora Samuel vai para Eli. Eli falou, não, quando ouvirdes desta vez, diga, eis-me aqui o Senhor. Em que condição se encontrava Eli? Ele estava rejeitado por Deus. Mas repara, é um rejeitado a instruir um escolhido. Quero falar o que é para você. No reino de Deus,
todos somos importantes. Os mais velhos, aqueles que aparentemente já não têm unção, já não têm poder que você os tem. Mas eu queria falar para você, reino de Deus não é sobre exclusividade, é sobre completamento, ou seja, complemento, né? Nos completamos. Quem tem experiência e quem tem unção precisam caminhar junto. Porque Samuel tem unção, é escolhido, mas não tem a experiência que ele tem. Ele tem experiência, mas já não tem a unção que Samuel tem. Então o reino se completa quando aquele que tem a experiência e aquele que tem a unção juntos se complementam para alcançar um único propósito. Reino de Deus não precisamos ser iguais. É que as pessoas não entenderam isso. O reino não é sobre sermos igual. Cara, Paulo é Paulo, Edima é Edima. Você prega de um jeito, eu prego de um jeito. Não precisamos ser iguais no reino de Deus, mas não precisamos nos combater por não sermos iguais. Pelo contrário, a nossa diferença é a nossa força. Porque aonde eu não posso, Paulo pode. Aonde eu não consigo, Paulo consegue. Eu tenho um jeito, Paulo tem outro jeito. Então temos dois públicos diferentes para alcançarmos. Então é sobre isso. Repito, quem tem graça não compete com quem tem graça. Quem tem graça coopera com quem tem graça. Pense nisso. Paulo. Isso é muito forte, você falou, Edinho, desculpa te cortar. Fala. Mas é muito forte porque a gente está no Reino Cast, é literalmente isso, é o nosso slogan, né? Sim. É luz para quem busca mais do que religião. E talvez você está em casa e a gente está falando muito sobre assuntos ministeriais, porque é o nosso cotidiano, a gente vive isso, tá? Sim. Mas só que essa parte que você falou, e isso daqui ficou na minha mente, é literalmente uma completação, é um complemento ali. É alguém que tem algo que se conecta com outra pessoa que tem outro algo ali. E a junção desses dois algos cria algo muito maior. E isso daí é em todas as áreas. Eu fui criado dentro de uma família. Sim. E por mais que o meu avô hoje pastor, a minha avó missionária, mas só que a gente sempre criou fosse na base do respeito, né? E hoje, ministerialmente, falta muito essa parte do respeito, né? A gente falta isso. Só que eu fui criado dentro de uma casa onde o respeito ele imperava muito. Tanto que até hoje, mesmo meu avô já no seu auge de 70 anos aí, se eu chego em casa, eu preciso dar benção para ele. Se eu ligo para minha avó e eu não dou benção, ela me esculacha todinho, irmão, entendeu? Então a gente aprendeu isso, né? Sobre respeitar os mais velhos, escutar os mais velhos falando e assim por diante. Sim. Mas o que você falou sobre aonde um não chegou, o outro chega, aonde um colocou a mão, o outro coloca, cara, é exatamente sobre isso. Isso é pra vida. Entenda uma coisa, as gerações elas vão passando, só que a tendência da geração passar é as coisas ir melhorando. Tá? Pega isso daqui para sua casa, as gerações passam e elas vão ficando melhores. Paulo, me prova isso. Olha, eu sou um exemplo vivo disso. O meu pai nunca andou de avião. Eu andei de avião aos 18 anos. O meu filho andou de avião aos 3 anos de idade. Você entendeu? E assim a gente vai fazendo que a geração vai melhorando, entende? Então, talvez alguém da sua casa não chegou no lugar que hoje você chegou. Às vezes, a sua mãe não teve oportunidade de estar numa faculdade, você entrou. O seu avô não teve um carro, mas o seu pai teve. Você vai ter um carro melhor do que o do seu pai, entende? Talvez alguém não teve condição de ter um celular do ano, mas você teve o celular do ano. Então as gerações, elas passam e elas vão se complementando. Então, o que a gente precisa fazer é literalmente entender que a geração passada foi a base para a estrutura dessa. E nós seremos a base da próxima geração, entende? E o que nós estamos fazendo para que a próxima geração seja melhor do que nós? A gente vive numa geração que nós estamos vendo, infelizmente, a geração de ferro está morrendo. E o que está vindo hoje é a geração de cristal, né, amigos? A gente veio de uma geração, pelo menos eu, onde os meus pais, eles me criaram com muito pouco, pô. Eu sou de uma época onde um chefe de família sustentava 9 filhos, entendeu? E tava tudo bem. Eu fui criado em uma outra realidade, né? Isso, como eu disse, além do ministério,
Eu peguei uma época onde que criança brincava na rua, ralava o joelho, entendeu? Saia correndo, brincava de peão, onde chegava, a mãe gritava, volta pra cá, a gente chegava lá, sentia o cheiro da lenha queimando, no fogão a lenha, aquela recepção familiar, tudo junto, entendeu? Onde a gente caía, ralava o joelho, o pai falava, levanta, menino, entendeu? Onde o ditado imperava que homem não chora, né? A gente carregava esse ditado. Aonde os nossos irmãos forjavam a nossa masculinidade, irmão. Hoje, Edimo, a gente tá numa geração aí que eu vou falar pra você, cara. Cada vez mais tem homens afeminados no nosso meio, homens que não aguentam nada, homens que não resistem nada, porque são não me toque, não me rele, você não pode falar nada que fica, tô magoado, tô triste, não faz isso comigo. Cara, precisamos de pessoas fortes, irmão. Já disse um sábio que os tempos difíceis criaram pessoas fortes, tempos fáceis estão criando pessoas fracas. Então a gente tá precisando disso, pessoas que realmente investem a sua personalidade. Falta gente com personalidade hoje. O tanto de jovens hoje, pregadores hoje em dia, que, cara, prega e a mensagem dele talvez não impactou da forma que ele impactasse, e ele desce frustrado, irmão. Vou abandonar o ministério, vou largar. Aqui, Edimo, eu fui criado e eu escutei, hoje tem um pastor amigo meu, que hoje ele mora em Portugal, o pastor Aderlan Pimenta. Cara, esse cara foi o meu carrasco a minha vida inteira, brother. Mas meu carrasco. Mas ele me forjou de uma forma tão legal, tão legal. Hoje eu dou glória a Deus pela vida dele. Mas ele era muito carrasco. Eu já cheguei no momento de eu pregar, Edima, terminar de pregar, e esse cara sentar na primeira fileira, ficar aqui, ó, me olhando assim, de braço cruzado, cara fechado. Eu descer da pregação e eu falar, nossa, preguei muito. Ele batendo no meu ombro e falar assim, ó, parabéns, hein? Que pregação abençoada que você teve. Amém? Dele bater no meu... Vocês me perdoam que eu vim da favela, tá? Que eu terminar de pregar e ele falar assim, sua pregação foi um lixo. Pregou nada. Fraco, oco, senti nada na sua pregação. Desse jeito, irmão. Eu já vi reunião de obreiro, de pastor bater na perna do outro obreiro e falar assim, você não presta pra isso não, tenta outra coisa, esse negócio de pregar não é pra você. Você entendeu, amigo? Então, eu fui criado no meio dessa forja. Eu fui forjado no meio desse fogo. Hoje a gente tá no meio de uma geração que se você falar pra ele, amigo, a pregação hoje foi ruim, hein? O cara desvia, irmão. Amanhã tá postando foto com uísque falso energético. Irmão, entendeu? Então a gente nós precisamos, você que é pregador, esteja preparado para as forjas que a vida vai te causar. Porque é uma pessoa que uma vez ela é passada, experimentada pelo fogo, ela não se contorce por qualquer coisa. Entende? A gente está precisando de mais, como você falou, de mais Ananias, Misael e Azarias, que passa pelo fogo e fala assim, tô tranquilão. Tranquilo. A gente precisa de mais Daniel, que fala assim, o negócio é o seguinte, me joga na cova, não, vou me dobrar e tá tudo certo. A gente precisa mais de gente com personalidade. Gente. Glória a Deus. Estamos chegando ao final já da nossa conversa, ou mesmo já chegamos no final, mas tem aqui duas perguntas finais que eu queria fazer, que acredito que serem muito, muito importantes. A primeira é, estamos vivendo uma fase, um momento na igreja evangélica que muita gente se decepcionando com a igreja. Muita gente saindo da igreja. Tem agora, neste momento, gente que vai assistir esse vídeo, que se calhar se decepcionou, foi magoado, foi ferido. O que você diria a quem foi ferido pela igreja e hoje não quer mais saber nada de fé? Uma mensagem para essa pessoa. Perdoe. A igreja não é culpada, foram as pessoas que estavam dentro dela. A noiva, ela não tem culpa das feridas que foram te causadas. Eu sei que alguém pode ter sido levantado, influenciado por alguma força externa e acabou te ferindo de alguma forma, mas a igreja, ela não tem culpa. Jesus, ele continua sendo o mesmo, mas... Isso daqui, eu fui alguém que durante a minha vida toda me aprimorei muito, e eu sempre gostei da área psicológica, e é algo que eu me aprimoro muito. E isso daqui é para você que, por algum trauma que a igreja te causou, você acabou se afastando, saindo, ou não querendo mais saber de igreja, é um conselho, tá? Você lutou muito para você poder sair da sua pior fase. Então não permita ninguém te colocar lá de novo. Você batalhou muito para ser o que você já é. Então, não permita alguém dizer
e querer taxar você de algo que você não é, entende? Era mentira do diabo, mentira de Satanás, quando ele falou que você era aquela fase, aquele momento que você viveu. A igreja continua de portas abertas esperando por você. Ainda tem alguém lá que precisa escutar a sua voz, ainda tem alguém lá que precisa escutar você pregando, ainda tem alguém lá que precisa escutar o seu louvor. Existem pessoas, meu corpo se arrepia poder falar isso aqui, Edima, porque existem pessoas que, por conta das dores causadas, das feridas que fizeram em você, você acabou desistindo de tudo. Mas só que o apóstolo Paulo diz que os dons do Senhor são irrevogáveis. Aquilo que Deus te deu, ele não te tirou ainda. Então eu tô pregando para ex-pregadores, para ex-cantores, eu tô pregando para ex-pastores. Não que a terminologia ex seja que você não é mais, mas sim que você parou de exercer. E Deus está dizendo para você hoje, existe alguém que precisa te escutar novamente. Alguém precisa escutar o que você aprendeu, alguém precisa escutar a sua voz cantando, alguém precisa escutar a sabedoria que ele te entregou. E é um convite para você. Você que está aí e um dia exerceu o ministério ou um dia fez parte de alguma igreja, procura a igreja mais perto da sua casa, volta que ainda tem muita coisa para você viver em Deus. Amém, glórias a Deus. Última pergunta para a gente fechar. Eu falei algo aqui na conversa. Não sirva a Deus e morra pobre. Uou. Parece que a igreja quer romantizar pobreza, sabe? Verdade. As nossas igrejas não nos impulsionam a nos prosperar financeiramente falando. Pelo contrário, elas colocam na cabeça das pessoas: tá tudo bem ser pobre, de forma indireta. Qual seria a mensagem que você deixaria para nós a respeito da prosperidade em Cristo Jesus? Para começo, tratando de mim, eu sou alguém que, cara, eu lutei demais para ser como qualquer um, irmão. Sim. E você é exatamente a mesma coisa. Você passou por coisas demais para você ser como qualquer pessoa. Então, de verdade mesmo, não fica emprestando guarda-chuva para alguém que não lembra de você quando chove, amigo. Esquece. Lute por você. Isso que foi pregado durante muito tempo, que só porque você é crente, você está fadado a viver uma vida medíocre. Medíocre não é ruim, medíocre é médio, tá? Viver uma vida comum, talvez até o ambiente que você foi criado, onde a sua mãe dizia: olha, estuda para você ter um trabalhinho bom, um carrinho do ano, para você poder viajar uma vez por ano. Cara, quebra todas essas limitações na sua mente. Eu tô aqui como profeta hoje para dizer para sua vida. Deus, ele está quebrando todas as barreiras psicológicas que haviam na sua mente, te limitando para chegar a algo maior. O diabo quer que você viva a vida toda do mesmo jeito. Mas só que hoje, através dessa mensagem que você está escutando, a palavra de Deus para você existe um reino muito maior do que você está imaginando que vai alcançar nesses dias da sua vida. Não dá mais para se contentar, Edima. Tem gente se contentando com um pingo de água de goteira enquanto tem um mar esperando por ele. Você entende? Tem gente que tá se contentando com um carrinho 2011 que quebra a cada 3 meses, enquanto Deus está com um carro de 500 mil para entregar na sua mão. Gente que está se contentando, nossa, fica feliz, aliviado por pagar o aluguel no final do mês. Não se alivie por pagar o aluguel. Seja contentado por você estar morando de aluguel ainda. Você entendeu? Pessoas que, não, eu tô trabalhando um trabalhinho legal, eu consigo viajar uma vez por ano. Não, eu profetizo em nome de Jesus que você vai ser a pessoa mais próspera da sua descendência. Você vai ser alguém que, a partir de você, os seus filhos não terão que passar pelos mesmos perrengues. Ô mulher, você vai ser uma mulher que não vai depender de homem nenhum para poder exercer aquilo que Deus tem para você. Os seus filhos vão olhar para você como referência. Homem, você não precisa da opção de A nem de B. Você não é aquilo que seu pai disse que você era na infância, que você seria um quebrado, você seria um duro, que você não teria dinheiro. Era mentira. Você é alguém próspero, você é alguém que Deus vai fazer ser referência. Você vai ser alguém emergente do seu bairro, você vai sair de dentro de lá e as pessoas vão olhar para você e falar assim: ele conseguiu, ele estava nesse ambiente e conseguiu ser alguém diferente de lá. Eu profetizo em nome de Jesus que a prosperidade de Deus recaia sobre a sua cabeça hoje. O que Deus ele tem guardado para você daqui 7 anos vai cair nos próximos 365 dias sobre a sua cabeça. Recebe isso em nome de Jesus. Deus tem algo maior para a gente. O reino é maior do que a gente pensa, Edima. Amém. Se Deus te permitiu sonhar, é porque Ele sabe que você pode realizar.
Deus seria um pai irresponsável se nos permitisse sonhar com coisas que ele sabe que é impossível realizar. Exatamente. Meu irmão, vá com essa força. Acredite em você. Acredite nos sonhos de Deus na sua vida. Só há uma pessoa que tem poder para adiar e realizar os teus sonhos. Nem é Deus, nem é Satanás. É você. Se calhar alguém vai falar, mas é Deus. Os teus sonhos não dependem de Deus. Yes. Os teus sonhos dependem de você. Por isso que tem muita gente que nem acredita em Deus, estão dando certo, estão realizando sonhos, porque os sonhos não dependem de Deus ou de Satanás, depende de você. Satanás só consegue destruir sonhos de gente que não conseguem acreditar nelas mesmas, que não levantam e dizem assim, eu vou romper barreiras. Acredite. Se você acreditar, não tem ninguém, não há barreira, não há impedimento, não há limitação que possa parar aquela pessoa que acorda de manhã e diz, eu vou vencer. Você é vencedor, eu creio nisso. E se você acreditar, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Exatamente. Meu irmão, muito obrigado pela tua presença Obrigado. aqui no Reino Cast. Cara, eu queria ficar aqui até quando Jesus voltar. Eu também gostaria. Muito bom. Papo Mas fluido, tua agenda é pesada. Senão, 1 hora passa aqui, já é 20 mil, 2 horas, a gente não tem tanto dinheiro assim, não. Mas ele é príncipe, gente. Muito grato. Ele é príncipe. Todos os Kwanzas estão na mão dele. Muito grato pela tua presença aqui. Eu creio que uma semente você deixou nesse lugar. Amém. E Deus certamente estará fazendo grandes coisas. Nós não temos dinheiro para lhe oferecer, mas lhe oferecemos aquilo que nós acreditamos. Amém. Que Deus em Cristo Jesus, na sua infinita grandiosidade, possa alcançar a sua vida. E na lista das prioridades que ele tem, possa incluir lá Paulo Max. Meu irmão, você é bênção. Ele ainda vai pagar almoço aqui pra gente. Vê cá, que convidado é esse? Ele vem aqui, participa e ainda paga almoço pra vocês. Então, reino é isso. Reino é sobre isso. Propósito acima de tudo. Eu vou terminar como de hábito de sempre. Quero aqui mandar um abraço ao meu pastor Hélio Tenório, a pastora Sandra Martins, a Igreja da Torre, a igreja na qual aqui no Brasil eu faço parte. Estamos aí no bairro Rodolfo Pirani, Rua Diogo Lara de Moraes, 816. Nossos dias de culto são quarta, sexta e domingo. Se você quer me ver louvar, pregando, apareça por lá que você estará então junto comigo louvando a Deus. Deus abençoe aqui o pessoal da Reino, o pessoal da Rec Story. Vou falar sobre isso. Rec Story. Por que a Reino Cast está na Rec Story? Porque a Rec Story é o lugar onde a tua história é contada da melhor forma. Se você tem uma história, se você tem um sonho que o mundo precisa conhecer, venha na Rec Story. Porque aqui a tua história é contada com qualidade. Rec Story, lugar de sonhadores. Rec Story, lugar também de realizadores. Porque aqui você não sonha apenas, mas aqui teus sonhos se tornam realidade. Tem um projeto de podcast, tem um projeto de sessão fotográfica. Quero fazer algo que está na minha cabeça, não consigo colocar para fora. Para de bater a sua cabeça. Venha na Rec Story. A Rec Story vai tirar daquilo que está na sua cabeça e colocar em prática. Eu estou aqui na Rec Story, não é por coincidência, porque a Reino Cast precisa estar na Rec Story. Juntamos o útil e agradável. Reino Cast, lugar para quem busca mais do que religião. Vou terminar como sempre eu termino. Deus não é propriedade exclusiva da Assembleia de Deus Pentecostal. Deus não é propriedade exclusiva da Igreja Sétimo Dia. Deus não é propriedade exclusiva da Igreja Batista. Deus não é da Católica. Deus não é da Testemunha de Jeová. São os homens que lutam pelas placas. O objetivo de Deus sempre foram as almas. Pense nisso. Deus abençoe. Glória a Deus. Edima, obrigado. Thank you very much, my God, Tamo my junto, friend. misturado. God bless you. Muito forte.